dos Estados Unidos, que aborda a atuação de Alexandre de Moraes, menciona os influenciadores brasileiros Bruno Ayub, conhecido como Monark, e Alan dos Santos. Então, agora eu estou ao vivo com o colunista Paulo Capelli, para ele explicar melhor como essa forma de atuar de Moraes está sendo citada no documento. Boa tarde, Capelli. Mais uma vez, Alexandre de Moraes recebendo um pito da Justiça Americana. Qual é a citação dessa vez? Que tipo de críticas Moraes está recebendo? Bom, dessa vez um relatório produzido pelo equivalente à CCJ da Câmara dos Estados Unidos, né, Comissão de Constituição e Justiça. A gente lembra que essa comissão é presidida pelo Partido Republicano, né, o partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os parlamentares fizeram um relatório dizendo que Alexandre de Moraes teria cerceado o direito à liberdade de expressão do podcaster Monark e do comunicador Alan dos Santos, um comunicador do campo conservador, porque Alexandre de Moraes tentou impedir que eles utilizassem as redes sociais por meio de determinações no STF, só que eles moram nos Estados Unidos. Tanto Alan dos Santos quanto Monark vivem atualmente nos Estados Unidos e Moraes tentou fazer com que a decisão dele abrangesse ali o uso das redes sociais em território norte-americano. Então, esse relatório usa a expressão silenciar, né, que Alexandre de Moraes teria tentado silenciar Monark e Alan dos Santos. Esse mesmo relatório, a gente já trouxe aqui, citou também uma suposta perseguição ao deputado federal Eduardo Bolsonaro por parte de Alexandre de Moraes, e é mais um capítulo nessa conturbada relação ou não relação do ministro Alexandre de Moraes com o governo Trump. Lembrando que teve a sanção via Lei Magnitsky, depois o presidente Lula conseguiu revertê-la por meio de uma aliança com Donald Trump, que era muito pautada na questão comercial também, e agora comenta-se que o governo dos Estados Unidos pode voltar com a Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes e a esposa dele, a advogada Viviane Bassi de Moraes. A gente lembra que a Magnitsky foi retirada de Moraes não porque Trump mudou de ideia em relação ao suposto cometimento de crimes de Alexandre de Moraes em relação a direitos humanos, cerceamento de liberdades, mas por uma conveniência política, por convencimento do presidente Lula, que em reuniões com Donald Trump conseguiu convencê-lo a retirar a Magnitsky de Alexandre de Moraes. Então é mais um capítulo nessa questão. Volta a Magnitsky, não volta? O Congresso dos Estados Unidos pressiona para que haja esse retorno. Políticos do campo conservador, senadores, deputados do campo conservador fazem declarações volta e meia no parlamento ou nas redes sociais criticando o ministro Alexandre de Moraes. Rafa. Paulo, qual é a sua análise política aqui? Alexandre de Moraes tem que estar mais preocupado com o governo Donald Trump ou com o caso Master? Com o caso Master, não há dúvida, né? Porque a Lei Magnitsky, ela impede que Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane Bassi de Moraes, tenham clientes dos Estados Unidos, clientes americanos ou com relação com os Estados Unidos. O cartão de crédito chegou a ser cancelado, né? A gente lembra que foi amplamente noticiado, cartões de crédito da bandeira Master, da bandeira Visa, enfim. Dá uma dor de cabeça, é claro que dá uma dor de cabeça para Alexandre de Moraes. Mas o caso Master, a meu ver, preocupa mais, primeiro por conta do desgaste de imagem, depois de um contrato de 129 milhões de reais do Master com a esposa dele, mas também por conta das mensagens divulgadas pelo jornal Globo, mostrando que o Daniel Vorcaro enviou mensagens para o ministro Alexandre de Moraes no dia em que foi preso, né, perguntando se Alexandre de Moraes teria conseguido bloquear. E aí as mensagens, Alexandre de Moraes respondeu com mensagens de visualização única, portanto não tem como saber o que ele respondeu, mas essas duas questões, tanto o contrato de 129 milhões, quanto essa mensagem trocada com Daniel Vorcaro no dia da prisão de Vorcaro, que para mim é mais grave, porque o contrato de 129 milhões não é ilegal, né? Muita gente questiona se ele é amoral, imoral, né? Porque é um valor muito acima da média para escritórios de advocacia, para um caso específico. Então, fica um campo mais subjetivo. Agora, a troca de mensagens, ou suposta troca de mensagens, enfim, isso teria que ser investigado. Isso, sim, eu acho que tem um potencial de gerar uma maior dor de cabeça para o ministro Alexandre de Moraes, porque, afinal de contas, se houve uma troca de mensagens no dia que Daniel Vorcaro foi preso, no mínimo mostra que o banqueiro tentou usar da proximidade dele com Alexandre de Moraes para tentar impedir uma ação da justiça, impedir que as investigações seguissem adiante. Paulo Capelli, vou te aproveitar aqui porque